Olá, pessoas. Meu nome é André. Eu sou um estudante de escola austríaca, metido a dar opiniões sobre questões políticas e estudo alguns casos relacionados, né, à prática do Estado e o seu parasitismo perante a nossa sociedade, perante os geradores de empregos e as pessoas residentes no Brasil. Pegando um caso, né, que eu quero fazer, hoje eu fui no supermercado e a gente vai falar sobre uma coisa que eu chamo de terrorismo tributário, né? Vou dar um exemplo para vocês de um caso, ok? Vamos pegar aqui, eu vou deixar aberto aqui, né? A gente vai ver sobre questão de impostos. Hoje eu fui no supermercado aqui perto de casa, que se chama Condor, né? Eu fui no supermercado, fui lá no supermercado, peguei as coisas, fiz as compras e fui ver, deu R$ 70 essas compras. E nesses R$ 70, eu peguei a notinha, tô com a nota aqui, né? Eu olhei e deu o quê? R$ 35 de imposto. R$ 35. Cara, 50% de imposto em coisas ridículas que são necessárias para o ser humano. Por exemplo, eu comprei um Rexona, eu comprei, né, um shampoo, coisas assim relacionadas, né, à higiene que todo mundo compra. Eu falei, caramba, 50% de imposto nessa porra? Cheguei também, depois eu fui para uma farmácia e chegando na farmácia eu olhei e fui comprar um remédio chamado Cefalium, né? E eu paguei R$ 20 nesse remédio. De novo, peguei a notinha encucada, olhei, caramba, R$ 10 de imposto no remédio chamado Cefalium. Porra, ou seja, hoje, né, eu gastei, no caso, R$ 95, né, o Estado ficou com 50% disso. 50% disso. Eu fiquei puto e comecei a ver algumas coisas, né? Analisando aqui algumas coisas relacionadas aos trabalhos, eu chamo de terrorismo por quê? Atualmente, vendo a situação do Brasil, eu chamo isso de terrorismo por quê? Porque eu estava fazendo algumas análises, né, de questões de empresas, encargos trabalhistas, essas coisas assim, né? E eu fiquei imaginando tipo uma situação de uma senhora, uma pessoa, né? E eu quero provar nesse vídeo que o Estado não ajuda com as pessoas na desigualdade. Não ajuda, isso é um mito. O Estado perpetua as desigualdades, o Estado cria desigualdade muito maior e faz essa ainda diz que fala, vamos dar um Bolsa Família para ajudar, mas isso é mentira. O Estado cria desigualdade, piora a desigualdade e diz ser o único capaz de melhorar essa desigualdade, o que não é, isso é mentira. Então, olhando aqui uma coisa, eu entrei aqui, por exemplo, no site, né, do Guia Trabalhista, né, e fui ver a questão de encargos trabalhistas. Ou seja, eu fiquei imaginando uma senhora que trabalha na limpeza, um zelador, né, que trabalha e ganha um salário de R$ 1.000, vamos dizer assim, né? Desses R$ 1.000, né, com uma empresa que não opta, por exemplo, pelo Simples, que não opta pelo Simples, nacional, que é uma espécie de, né, que você abre uma empresa, você tem que escolher qual o tipo de tributação que você vai fazer. E essas empresas pagam, por exemplo, 68%, né, de encargo trabalhista. Ou seja, se a pessoa ganha R$ 1.000, né, desses R$ 1.000, R$ 680 vão ser encargos trabalhistas. Ou seja, o cara não contrata a pessoa pagando R$ 1.000, ele contrata a pessoa pagando R$ 1.680, né? Isso, né, para uma empresa não optante pelo Simples, pode chegar a 100%, né, de encargo trabalhista. Ou seja, uma senhora que ganha R$ 1.000 pode, né, ter como a base, o empresário pode pagar no salário dela R$ 2.000. O que é isso? Se não for, né, uma coisa tipo extremamente absurda. Ou seja, o empresário ele tem que pensar, né, em não contratar a pessoa pelo salário, e sim pelos encargos trabalhistas. Tá, beleza, tudo bem. Já que tem essa porra, né, beleza. Vamos analisar a partir daí. Ou seja, se a gente imaginar uma senhora, né, essa senhora que trabalha aí, né, e ganha R$ 1.680, né? Desses R$ 1.680, na verdade, ela só ganha 1.000, né? Porque tem os descontos, né, que é aqui de 68%, que eu peguei esse gráfico, e desses descontos ela ganha 1.000. Né? E eu fiz esse insight hoje, eu peguei e olhei, caramba, aqui eu pago 50% de imposto nessa nota. Fui na farmácia, 50% de imposto. Fui no outro lugar, 50% de imposto. Falei, puta que pariu. Qual que é a média nacional? Eu fui pesquisar. E eu cheguei que a média nacional aqui, né, onde que eu deixei aberto aqui, né, é no caso de 44%, né, eu vi no site da UOL aqui, Imposto sobre o Consumo, é de 44% aqui
sobre produtos de consumo. Alguns consumos chegam até 50%, né? Então a média é 44%. Ou seja, a senhora que ganha R$ 1.000, na verdade ela não ganha R$ 1.000, né? Seguindo a lógica que eu peguei aqui, ela ganha R$ 500. Se toda vez que ela for no mercado e for 45% a 50% de imposto, ela ganha R$ 500. Se isso não for terrorismo, eu não sei o que é terrorismo. Por isso que eu chamo, né, esse caso, né, esse abuso de imposto, né, de terrorismo tributário. Não tem outra coisa a não ser isso. Como que isso não vai ser terrorismo? Uma pessoa que inicialmente gasta R$ 1.680, R$ 1.680, e no final o poder de compra dela é R$ 500, se isso não é terrorismo, o que é? Me diz. E as pessoas vêm dizer que o Estado é o único capaz de acabar com a desigualdade no Brasil. O Estado é o único capaz de acabar com a desigualdade. A gente tem que... Como? Se isso é o Estado. Sem contar que eu não estou falando de imposto sobre imposto, que as empresas pegam, vai lá, vai produzir um negócio e aplica o imposto no final do produto. As empresas fazem isso. Ou seja, as pessoas compram, sem contar a inflação, né? Sem contar outros casos, né? Inflação no Brasil, né? As pessoas deixam lá no FGTS, que aqui, né, o imposto, né, que a gente paga vai para a FGTS, e rende menos que a inflação, pelo amor de Deus. A pessoa tira o dinheiro 5 anos depois, não valendo porra nenhuma mais que valia antes. Então, por isso que eu falo, isso, para mim, não tem outro nome a não ser terrorismo. É terrorismo puro. O Estado pratica terrorismo contra a população pobre, né? Contra todo mundo, obviamente, mas contra a população pobre que é muito mais evidente. E as pessoas vão prestar atenção nisso. O Estado não para de criar desigualdades. Ele cria desigualdades. Aqui, né, um trecho da revista Exame que ele fala, né, que o Estado, né, apesar de eu não acreditar muito nessas... Mas aqui diz, eles admitem, o Estado cria 1/3 da desigualdade em relação ao... Lógico, o funcionário público, o que acontece? O cara ganha R$ 22.000 por mês, R$ 22.000 por mês para fazer uma coisa que o funcionário privado ganha no máximo 5.000. Como que isso não vai criar desigualdade? Isso cria-se uma casta, né, intocável, que são os funcionários públicos, e hoje a reforma da Previdência, né, quem que vai sofrer? Vai ser os pobres, obviamente, né? Os ricos, eles não vão, né, igual os militares, né? O que aconteceu com eles? Cortaram, mas o que é aquilo lá? Aquilo não representa nada, né? Mas assim, o Estado cria desigualdade e eu não consigo, como um funcionário da Receita, eu não consigo entender isso. Um funcionário público da Receita, que ganha lá os seus, não sei quantos, 60 mil por mês, 50 mil por mês, 30 mil por mês, sei lá qual é o salário desses caras. Eles ganham tudo isso. As pessoas vão no Paraguai, né, com o dinheiro que elas pegam lá, sei lá, elas juntam dinheiro para trazer muamba para o Brasil, para vender coisa sem imposto. E os caras chegam com toda a arrogância, com toda a visão deles assim, com o peito estufado, e fala: você não pode vender isso aqui no Brasil. Você não pode vender. Por que eu não posso vender? Porque isso é crime. Ah, e você ganhar 50 conto de um cara, de uma senhorinha que ganha R$ 1.600 e o final do valor que ela ganha é R$ 500, de acordo com os encargos trabalhistas, imposto sobre o consumo, isso daí para você é justo? Como você consegue dormir pensando nisso? Como que você consegue dormir, né, sua consciência limpa, funcionário da Receita Federal, ganhando 50 conto por mês, dessa pessoa que está tentando empreender, tentando desviar dos impostos, como que você consegue tirar o sustento dessa família, que muitas vezes pode passar necessidades porque você roubou essas coisas deles, elas vão lá, vão vender, vão comprar, vai pagar a porra do seu salário, e como que você consegue ficar com a consciência limpa? Eu queria entender como que um funcionário da Receita consegue dormir com a consciência limpa. Eu queria entender isso. O cara ganha 50 conto por mês, 30 conto, sei lá qual que é o salário de um filho da puta desse, né? E vai lá e rouba as pessoas que fazem, né, contrabando, né? Contrabando. Para mim, isso não tem lógica. Então, eu não consigo entender como um funcionário público consegue tratar mal, né, consegue fazer um serviço péssimo para as pessoas que pagam o salário dele. Como que as pessoas podem ter essa capacidade? Não conseguem dormir e não entender essa situação. Então, quando eu falo, eu nunca seria um funcionário público. Nunca, né, sabendo que meu salário vem dessa senhora que eu falei no começo do vídeo, dessa senhora que inicialmente recebia 1.600, ou seja, 68% em encargo trabalhista, ela recebe 1.000. Desses 1.000, ela recebe quantos? 500. E a pessoa, arrogante pra caralho, né, fala assim: as pessoas têm que perder mesmo, não sei o quê, a muamba e esses casos, né? São dois casos diferentes. Os casos da muamba são pessoas que tentam empreender, e a senhorinha ali. Se eu fosse funcionário público, eu não ia conseguir dormir. Eu não ia conseguir dormir sabendo que o meu salário de 20 mil, 10 mil, sei lá quantos que for, né, vem dessa senhorinha
né, que acaba ganhando R$ 500. Ou seja, olha como que o Estado cria desigualdade nesse país do caralho. O Estado pega, por exemplo, a cesta básica, né? Vamos imaginar uma cesta básica de R$ 250, ok? Desses R$ 250, vamos botar aí, sei lá, 40% de imposto, né? R$ 100 é imposto. Ou seja, a senhora que ganha 1.000, vai dar o quê? Só de imposto, vai dar 10% do salário. E o cara que ganha 10.000, vai dar, né, 1% do salário, né? Repare como que o Estado cria desigualdade. O Estado é o maior criador de desigualdade, né? Esses funcionários públicos que se julgam arrogantes, que pegam os contrabandistas, que vão fazer as coisas, que pegam os caras que trabalham na rua, eles não conseguem entender, eles não passam para a cabeça delas que isso daí é um sustento das pessoas, né? E que o Estado, ele só perpetua a desigualdade. Então, né? Resumindo, o Estado é o maior criador de desigualdades do Brasil. O Estado, ele não serve como mediador e ele nunca vai ser um ente que vai acabar com a desigualdade, porque ele cria desigualdade. Ele não deixa as pessoas de forma catalática desenvolver a vida, entendeu? Não deixa as pessoas crescerem, né? E por isso que eu sou autônomo. Eu não vou ser funcionário do governo. Eu, quando trabalhava, né? Eu sou um professor de inglês e francês autônomo. Eu, quando trabalhava, né? Pro meu chefe, assim, em 2013, eu falei, eu não quero ser registrado. E o meu chefe falou, tranquilo, então assim, quanto você quer ganhar? Né? Assim, porque se você não for registrado, eu consigo te pagar um pouco mais. Olha só, eu consigo te pagar um pouco mais, beleza. E ele realmente me pagou um pouco mais. Eu ganhava R$ 25 a hora a aula. Só que com o tempo ele falou, André, a gente precisa fazer porque é contra a lei. E ele conseguiu me convencer. Nisso, meu salário de R$ 25, né, e mais a passagem que a gente concordou voluntariamente, né, eu ganhei, né, ganhava mais ou menos, dava mais ou menos uns 30 e poucos reais. Disso eu passei a ganhar 18 quando eu virei um funcionário registrado. De R$ 32 a hora, eu comecei a ganhar 18. Eu falei, me desculpe, não vou me submeter a isso, eu vou sair fora. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu sou autônomo, né, trabalho como professor autônomo, não pago, né, imposto dessa maneira, né? Na verdade, eu não pago imposto, não sou registrado nem nada, eu só dou minhas aulas de forma totalmente informal, né? E ganho 300 mil vezes mais. Não tem relação, né? E esse caso, por exemplo, de você trabalhar, né, eu ganhava mais ou menos assim, né? R$ 800, né? Antes de ser registrado, eu ganhava R$ 1.300. Depois eu ganhava 700, às vezes 800. Olha só, de 1.400 para 800. Só pelo fato de eu ser registrado. Só pelo fato de eu ser registrado. Por isso que os caras falam assim, você acha que se o governo não pagar os encargos, ele vai pagar? Ó, eu sou a prova viva de que eles me pagaram. E me pagaram um valor real. Eu, com 18 anos, 19, 20 anos, ganhava R$ 1.400 e quando me registrei passei a ganhar 750, R$ 800. Saí e comecei a empreender e comecei a dar aulas particulares, né? Mostrando que o Estado, ele não serve, isso que eu quero mostrar nesse vídeo, o Estado não serve para acabar com as desigualdades, né? O Estado não serve para... Se o Estado falar, só o Estado pode. Não, o Estado não pode fazer isso. O Estado só cria dificuldades. O Estado diminui o salário das pessoas. O Estado, ele serve apenas para subjugar o cidadão comum que quer fazer trocas voluntárias pacificamente. Ok? Então, toda maneira que você puder, por exemplo, de fazer um serviço, né, e de fazer de forma informal, faça-o. Né? Eu sou funcionário informal, eu não penso em voltar nunca a trabalhar em uma escola, de jeito nenhum. Mesmo se a escola me pagar o melhor preço, eu não vou. E apesar, mesmo se pagar o melhor preço, não vai pagar o que eu ganho hoje. E eu prefiro 1000 vezes, né, ser um funcionário de mim mesmo e não deixar nada na mão do governo. Então, por isso que eu falo, né? Hoje eu consigo escapar um pouco disso, mas não consigo escapar sobre o imposto sobre o consumo, que não é imposto, para mim é terrorismo tributário. Não tem um outro nome para chamar imposto sobre o consumo de terrorismo tributário, porque subjuga as pessoas mais pobres, obviamente, ou seja, mesmo nem mais pobre, se você ganhar aí os seus 2.000, 3.000, filho, metade disso aí vai para o governo, o teu poder de compra é 1.500. E como um país desse vai prosperar? Quando? Nunca. Né? Não é Bolsonaro, não é Lula, não é o Estado contra você. Né? Esses caras aí nem sabem disso, nem prestam atenção nisso. E eu não espero que isso vá mudar. Né? E o Estado só vai criar essas desigualdades e vai ficar nisso aí. Então vocês têm que entender, o Estado é o seu inimigo. Ele é tudo, né? Ele é, desde a sua análise, desde o seu começo, como o Rothbard diz, né, Estado, em seu início, ele é uma fonte de exploração.
perante ao cidadão não, né? Perante as pessoas na sociedade, né? Então, preste atenção nisso. O Estado nunca vai fazer nada para você. Nunca, nunca. O Estado só está aqui para tirar as coisas de você. O Estado só está aqui para subjugá-lo. E é para isso que serve o Estado. Apenas para isso. Então, terrorismo tributário, né? Na minha concepção, é imposto sobre consumo. Todo tipo de imposto é terrorismo, obviamente, mas isso é uma coisa muito mais evidente, porque mantém o pobre pobre, né? Eu já morei fora do Brasil, eu sei muito bem como que é, né? Essa questão de imposto sobre o consumo, né? Apesar da França ser um país extremamente socialista, lá não tem imposto sobre o consumo. As pessoas ainda conseguem consumir e conseguem fazer as coisas, né, de acordo com o que elas querem, ainda recebendo um salário. Apesar de o encargo trabalhista ser gigante, eles conseguem ainda, né? Porque o imposto sobre o consumo é bem menor, né? Mas assim, o Estado é seu inimigo, tenha em mente isso. Se você ganha pouco, o Estado não está aqui para te ajudar. Nunca esteve, nunca vai estar. O Estado está aqui para te subjugar, para tirar, né, a sua liberdade, sendo de expressão, sendo liberdade de ganhos, sendo liberdade do que quer que seja. O Estado está aqui só para tirar as coisas de você, ok? Por enquanto é isso, eu não sei como nem tem romper isso aqui, mas é isso que eu queria falar, né?